O livro é uma provocação que eu, assim, reputo muito bem-vinda, porque a pesquisa foi aprofundada, sabe? E nós tentamos, eu e o Marcos Tonetti, explorar pelo menos 5 vertentes. A vertente exatamente da ciência política e do direito constitucional, para quem é da área jurídica, que é todo poder emana de quem? Até a vertente filosófica, a vaporização do eu. Nós estamos aqui num papo muito mais filosófico, eu diria. Mas entre um extremo e outro, a gente passeou pelo direito processual penal. Quem os algoritmos mapeiam como sendo criminoso ou não? Uhum. Como é que os algoritmos funcionam nos movimentos migratórios? Ele piora? Ele anuvia, desanuvia? Como é que é? Então, eu busquei juntamente com ele, logicamente que é um ensaio, porque é impossível abraçar algo que está em construção. Mas a gente pretendeu, assim, de uma forma muito honesta, fazer uma pesquisa que fosse razoavelmente aprofundada em cada item desse. Entende? Processo penal, isso. Constitucional, ciência política, isso. Filosofia, isso. E eu acho que o que a gente entregou. Eu tive seu prefácio, então, meu amigo. Eu tenho certeza que não foi coisa ruim, sabe? Assim, modesta. Eu tenho muito orgulho do que foi feito, sabe? Eu e ele, a gente, porque foi uma pesquisa séria. Então, eu acredito que quem Eu sou realmente. testemunha disso. É uma pesquisa muito séria no estado da arte, que não busca resolver os problemas todos, apesar de apontar propostas, Isso, mas consegue identificar que para mim é o mais relevante, o problema. E como a gente conversou antes de começar a live, talvez a gente devesse voltar e lembrar do que sempre nos foi dito, que as perguntas, as provocações são muito mais relevantes do que as respostas. com certeza. Com certeza, porque eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porque ter aquela velha opinião formada, todo mundo tem. Agora, você está fazendo a pergunta correta para saber se a resposta que você está dando realmente cabe? Então, a gente precisa perguntar melhor. A gente precisa refletir mais. E é aí que eu acho que o seu trabalho, Rafa, como acadêmico, como professor, pô, o cara que tem a envergadura sua na área da filosofia, é algo que eu só fico contente quando eu posso participar de qualquer coisa contigo. Isso aí Significa que. é um exagero. Não, não é não, não é não. Eu respeito demais a sua inteligência e a sua profundidade de pesquisa. Se não fosse para elogiar, eu ficaria calado. Mas eu elogio. É puxar, tem que puxar, tem que ter seiva, porque se não tiver seiva, é caule seco, é repetição do mesmo. É tudo aquilo que eu tenho certeza que você proclama na sua sala de aula que não aconteça. Porque são muitas sementes aí, ó, sendo jorradas. Mário, Dani, Rodolfo, José. São muitos Josés, são muitas Mares, são muitos Rodolfos. É muita gente acreditando que pode fazer algo diferente, para além de ficar encastelado naquele seu espelho egoísta de dizer eu só quero o bem para mim. Se você só quer o bem para você, você vai morrer, entende? Mas eu ainda gostaria que você reforçasse uma ideia que é muito discutida no livro, que é a questão da formação das bolhas. Talvez o algoritmo tenha a possibilidade de reforçar bolhas. E aí eu queria saber a sua impressão sobre isso, tanto no direito quanto na política. Então pronto. Assim, adorei assim sua pergunta de fechar com isso. Se eu tiver que deixar um testamento meu, não construamos bolhas e pontes retráteis. Vamos construir pontes sólidas, pessoal. Vamos construir pontes que você realmente esteja disposto a ouvir a outra pessoa.
Aí eu volto ao livro Animal Social. É na cooperação que o ser humano conseguiu demonstrar sobrevivência nesses milhares de anos. Não vai ser no egoísmo, não vai ser se encastelando na própria opinião, não serão em bolhas que estão sendo sofisticadas pelos algoritmos. Porque os algoritmos, esse tipo de manuseio, ele atende a interesse de muito poucos. Então, assim, construam pontes para querer realmente compreender o outro naquilo que te desagrada. Não tem problema. Mas quando desagradar, você vai ter a possibilidade de entender pelo menos a possibilidade, a perspectiva do outro. Porque ninguém aqui nasceu para ser o pronto para outra pessoa, mas nós somos projetos em construção, entende? Então, assim, já que nós temos essa possibilidade de diálogo, nós fomos dotados por quem quer que você queira imputar isso a qualquer entidade, eu não sei, independentemente de religião. Se nós somos logos e emoção, vamos fazer valer isso e construir pontes de contato, por mais que dentro da ponte você resolva não caminhar ao lado do outro, mas a ponte esteja construída. Não dinamitemos as pontes, porque ponte dinamitada é sinapse morta, e sinapse morta é cérebro vazio. Essa é a minha honesta contribuição, sabe? Dentro do que eu penso. Importante, hein? Isso aqui a gente tem que fazer um corte dessa fala aqui e divulgar exatamente essa fala, porque ela é importante ser dita, ser semeada, porque a ideia das bolhas contribui para uma questão que é muito nefasta para a sociedade, não só brasileira, que é a ideia de não se acreditar nas coisas, ou a caixa de ressonância. Às vezes uma fake news, ela prospera dentro de uma bolha, ou você não consegue enxergar a realidade. É o que o pessoal dizia de condomínios fechados antigamente, né? Você vive dentro de um condomínio fechado e acredita que o mundo é aquilo, e o mundo é muito maior que isso. Muito legal. As grades do condomínio são para trazer proteção. Eu juro que eu pensei nisso, mas eu pensei assim, ó, Raul Seixas, Racionais, né? Junto aqui, nossa, tem muita coisa boa. O Falcão, né? Cantando. Tem assim, a arte, como dizia Paulo Leminski, fechando aqui nossa conversa, os poetas, os doidos, os alucinados servem para isso, para serem antenas de um mundo que às vezes se revela caótico, e ele, dentro daquela caoticidade, ele dá uma linguagem a você, olha, está acontecendo isso. E o que é que você vai fazer com isso? Mas só depende de nós.